Daremos início agora ao painel de segurança cibernética, assistindo a um vídeo sobre o tema. Gostaria de convidar agora ao palco, para compor o painel de segurança cibernética, o comandante do Comando de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa, General Heber Portela, o diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Coronel Marcelo Fontinelli, e o gerente-geral de Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil, Rafael Giovanella. Iniciamos agora o painel sobre segurança cibernética. Novamente, bom dia a todos. Estamos com o auditório com a capacidade reduzida pela questão da pandemia, mas lembro que temos mais de 1.000 pessoas acompanhando o nosso evento online pelo site da BBTS e pelas nossas plataformas. Então, estamos com uma audiência bastante qualificada e também, obviamente, com a presença de vocês que nos engrandece e enobrece esse nosso evento. Nós vimos no painel anterior a importância da discussão de dados. Foi algo bastante discutido, bastante apresentado nas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo que temos as oportunidades, Rafael já fica aqui preocupado, porque deve estar acontecendo nesse momento alguma fraude em algum local, sempre está acontecendo. Mas é um ponto importante que a gente quer discutir também temos ameaças globais relacionadas à parte cyber. Cyber virou um tema muito relevante. Algumas forças, alguns países colocam, inclusive, uma quarta força nessa parte de cyber. E eu queria começar com o General Heber, na concepção do senhor. Quais são esses grandes desafios na parte de cyber? Como que o Brasil está se preparando para esse ambiente? E como que a gente pode ter uma participação ativa entre as Forças Armadas, que têm uma capacidade diferenciada, também com outros atores relevantes do nosso cenário econômico, uma vez que, por exemplo, o setor financeiro é um setor estratégico definido, inclusive, tanto na Estratégia Nacional de Defesa, como também em outros documentos importantes do governo federal, colocando o setor financeiro como setor prioritário nessa parte de segurança cibernética. Então, eu queria começar com o senhor, com essa opinião e essa visão de uma força tão importante como o Exército. Bem, bom dia a todos. Obrigado ao doutor Flávio pelo convite formal. Obrigado ao Rodolfo e à Roberta, que foram até presencialmente lá na colina, né, que a gente chama lá o local do Condeciber, nos convidar pessoalmente. Bem, é uma pergunta bastante abrangente, né, talvez até durante a nossa participação ela possa ser respondida. Então, eu não vou esgotar o assunto aí nessa primeira parte. Bem, o que a gente está vendo, né, claramente, é a evolução da tecnologia, né, e o aumento da conectividade, né, transversal, né, em todos os setores da sociedade, né, atingindo crianças, adolescentes, né, pessoal até de mais idade, etc.
Só que essa conectividade ela tem que ser acompanhada, né, na mesma velocidade pela segurança. Então, a gente não pode nos deixar levar por esse afã de estar conectado e não ter uma medida de segurança compatíveis às vulnerabilidades que se apresentam, né, com esse aumento da superfície de ataque, né, de cybercriminosos. Então, seria talvez esse o principal desafio. Vai muito também da conscientização para as pessoas, desde quando a gente olha, né, a pessoa como um indivíduo, até empresas, instituições públicas, privadas, né, dos diversos setores da sociedade. E o setor financeiro é o principal alvo, né? Então, né, em todas as métricas que nós observamos, né, inclusive de institutos internacionais, aponta o setor financeiro como alvo de 90%, em torno de 90% dos ataques cibernéticos. É claro, motivação financeira, né? Então, e por isso, né, consequentemente, é o setor que tem maior maturidade, né, com relação à segurança cibernética. Então, de uma forma bem resumida, né, seria esse overview da situação que estamos passando, né? E no setor de defesa, né, o Condeciber, eu também vou talvez aprofundar esse tema um pouco mais à frente, né? O Condeciber ele foi criado em 2016, há pouco tempo, há 5 anos, né, fruto naturalmente da evolução da criação do próprio setor de defesa, a cargo lá do Ministério da Defesa, isso aí em 2010, e também acompanhando uma tendência mundial, né, de criação de estruturas estatais militares de defesa cibernética. Tem alguns países que possuem também estruturas civis vocacionadas para a segurança cibernética e também uma estrutura militar vocacionada para a defesa cibernética. No caso do nosso país, a única estrutura, né, pelo menos que eu conheça, voltado diretamente, como atividade de fim para a defesa cibernética, é o Condeciber. As estruturas existentes, né, nas empresas, instituições, são seções, subseções daquela empresa, instituição que tem uma outra atividade de fim. Então, essa seção, subseção de TI e também de segurança cibernética é atrelada a ela. No caso nosso, não. A nossa atividade de fim é a defesa cibernética. Um ponto importante nesse debate diz respeito à bandidagem e também, eventualmente, até alguns estados que possam ter embargos e buscam, de forma ilícita, alcançar recursos financeiros. E, obviamente, instituição financeira sempre foi alvo, isso é histórico. Seja porque é lá que tem armazenamento de dinheiro, então a parte física, a gente percebe sempre ataque nas agências, em centros de guarda de numerário, e agora também nessa parte de fraude eletrônica, também um ponto muito importante. E um aspecto relevante, acho que o Rafael deve viver isso no dia a dia, e eu queria perguntar para o senhor, coronel, a visão, uma parte importante do que ele precisa para fazer a sua defesa é a informação. E ele precisa também alcançar algumas atividades que ele não tem autorização legal para fazê-lo. Porque ele não consegue fazer papel de polícia, ele não consegue fazer papel de forças armadas, ele não consegue fazer papel de agência de inteligência, de entrar em algumas situações na Deep Web e assim por diante. Considerando esse contexto, como é que pode haver colaboração entre as instituições? Como é que pode ter essa troca de informações e, principalmente, essa sinergia para que instituições importantes do Estado brasileiro e instituições também financeiras possam reduzir essa vulnerabilidade? Okay. Em primeiro lugar, eu gostaria de também agradecer aqui o convite aqui estendido para o GSI, então é uma honra estar presente aqui na atividade. Agradeço a todos aqui pela participação. E sobre a pergunta, né, dessas iniciativas que nós estamos tendo no governo federal, em primeiro lugar, nós temos um framework normativo que compreende ali a nossa Política Nacional de Segurança da Informação, que foi um decreto de 2018. Temos também ali a nossa Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a ECIBER, né, que foi publicada em fevereiro do ano passado, também via decreto.
E temos ali também, dentro desse arcabouço normativo ali, a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. Então, sobre esse aspecto da iniciativa, da parte da colaboração, eu julgo que ela é o instrumento mais recente, eu julgo que é o instrumento mais pragmático nesse sentido, né? O GSI ele possui o CETIR-Gov, né, que é o nosso Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, e ele atua ali como o ponto focal nessa parte do reporte do tratamento de incidentes. Então, a gente procura realmente ter essa integração, essa é uma rede colaborativa que já existe desde 2004, quer dizer, 2004 foi a criação do CETIR-Gov, mas desde antes já existia ali o CERT-BR, né, que temos ali uma estreita ligação lá do NIC-BR, do Comitê de Gestor da Internet, e nós temos, então, uma ligação muito estreita com os diversos órgãos da administração pública federal e também com outros, né, do setor privado, do setor meio acadêmico, inclusive organismos internacionais, para essa troca, né, de experiências sobre informações sobre incidentes cibernéticos. Nós temos uma ligação, inclusive, também muito estreita com os diversos setores, com o setor financeiro, inclusive também ali uma ligação técnica com o Banco do Brasil, né, que nós temos ali por intermédio do nosso CETIR-Gov, que é um órgão mais técnico lá do GSI. E essa rede, essa atuação que nós temos, que é como eu falei, uma rede baseada na confiança, então os incidentes eles são reportados para o CETIR-Gov, né, então a gente procura processar, são centenas de incidentes por dia, né, cada um com o seu grau de impacto, então é passado ali por uma triagem. E o nosso papel que nós procuramos exercer e disseminar nos diversos órgãos é exatamente de nos colocarmos à disposição quando somos convidados a participar, quando determinado órgão foi atacado, recebeu algum tipo de fraude, ou então um defacement, né, algum tipo de ataque cibernético, ou então até mesmo quando nós detectamos pela própria rede, ou então pelos nossos, verificamos que há vulnerabilidades, né, alguma vulnerabilidade que possa vir a ser explorada posteriormente por determinado órgão. Então, isso aí nós reportamos àquele órgão por intermédio de notificações, né, existe um canal técnico próprio para isso, e nos colocamos à disposição. Tá? A gente não vai diretamente ali no órgão, assim, a gente vai fazer Não, a gente coloca à disposição, por quê? Porque o perímetro, dentro do perímetro daquele órgão, cada órgão é responsável pelos seus ativos de informação e pelos serviços que presta à sociedade. Isso a gente procura deixar sempre bem claro. Então, o GSI ele tem esse papel de realmente prestar um apoio com a sua expertise para os órgãos e também coletar lições aprendidas sobre aquele ataque, vamos dizer assim, especificamente, sobre aquele incidente cibernético, de tal forma que a gente possa sanitizar aquele incidente, tá? Anonimizar, porque não é o caso aqui, o objetivo não é name and shame de forma alguma, o objetivo é justamente a gente colher lições aprendidas sobre aquele ataque e disseminar para os determinados integrantes da nossa Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. Tá? Isso aí quando diz respeito a incidentes. Quando há indícios de crime, né, que foi até perguntado também, quando há indícios de crime, o próprio órgão ele tem que reportar à Polícia Federal ou outras polícias ali tal, dependendo do nível ali tal, né? Tem polícias especializadas também nos estados e assim por diante, sobre essa parte de crimes cibernéticos. Mas a nossa ligação principal ali tal seria mais com a Polícia Federal para poder reporte, e eles que fazem realmente essa verificação quando há indícios de crime. Tá? Rafael, eu queria aproveitar esse ponto. Você todo dia está vivendo esse ambiente de cyber. Inclusive, às vezes tem um problema, qualquer instabilidade na parte de TI. Primeira pergunta, é cyber ou não é cyber? Depois vamos ver se o problema está contigo ou não está contigo. Mas a pergunta que eu queria colocar nesse primeiro momento era, quais são os seus principais desafios? O que você tem visto nessas transformações? Como é que tem sido o volume de ataques? Como é que essa pandemia está transformando a sua atividade? E como é que esse mundo digital tem mudado as suas preocupações? E outra pergunta, né? Você tem dormido depois com esse tanto número de ataques? Boa pergunta, Flávio. Primeiro, obrigado pelo convite de participar, uma honra estar aqui, general. Assim, Flávio, na própria abertura do convite para esse painel, vocês bem citaram lá na BBTS o quanto o crime cibernético deve causar de prejuízo ao mundo nesse ano. Né? Lá está citado 6 trilhões de dólares, isso é o resultado de alguns estudos mundiais. E eu queria só voltar um pouquinho no tempo. Esse mesmo estudo foi feito em 2015, e lá se reportava um prejuízo
à humanidade de 200 bilhões de dólares em 2015. No ano passado, esse número subiu para 1 trilhão de dólares. Estamos falando em quintuplicar em 5 anos. E nesse ano a gente já está falando em 6 trilhões de dólares. Ou seja, olha o tamanho do que o crime cibernético evoluiu no mundo. A pandemia teve reflexo nisso? Com certeza. A gente sai de um ambiente totalmente controlado, um ambiente corporativo, onde mesmo com todas as soluções de segurança cibernética que são colocadas, nós ainda temos dificuldades, temos ameaças, e você parte para um mundo interno, sem controle absolutamente nenhum. Então, é natural que a nossa borda, a nossa superfície de ataque aumente bastante, como bem citou o general. E as pessoas não estão tão preparadas para esse mundo. A gente viu que, assim, durante a pandemia, a quantidade realmente de clientes que eram acostumados a movimentar seus recursos no dinheiro, o Pedro citou antes aí o quanto cresceu o Pix no Nordeste. Antes do Pix era movimentação feita em dinheiro, era na boca do caixa, ia na agência para sacar o dinheiro e entregar em outras mãos. O mundo cibernético tudo teve que fechar, o próprio acesso às agências ficou mais difícil. As pessoas tiveram que se adaptar a novas tecnologias, delivery, aplicativos, usar cartão de crédito para compra no e-commerce. E, queira ou não, a população não foi educada para isso. A gente acha que a gente precisa fazer uma autoescola para começar a dirigir. Mas a gente não acha que precisa aprender sobre o mundo cibernético e os riscos dele para entrar nele. Então, é natural que muita gente foi para isso e o criminoso, do outro lado, viu um verdadeiro mar aberto para atacar. Então, isso é o que a gente vivenciou nesse tempo. A gente está vendo um crescimento dos ataques muito grande, crescimento dos golpes de engenharia social quase quadruplicaram neste ano. Ataques contra as instituições financeiras, ataques que a gente mitiga todo dia, que são milhares, triplicaram nesse ano. Vocês bem citaram aí na abertura do evento, 8 milhões de tentativas de ransomware no Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo em ataques de ransomware, mas é o primeiro em phishing, que busca capturar as credenciais dos usuários e dos clientes, para daí partir para os golpes e ataques. E o Brasil é o 2º da América Latina em ataque cibernético mesmo, não só o ransomware. E aí estamos falando de 16 bilhões de ataques cibernéticos no Brasil no primeiro semestre desse ano. Então, esse é o mundo que a gente vive, por esse mundo que eu não durmo. Hoje é a Black Friday, hoje é um dia muito interessante. Para nós, lá na Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes, hoje é o dia conhecido como Black Fraud, que é natural que os golpes contra todas as pessoas vão se intensificar muito fortemente hoje. E o que a gente tem feito, Flávio, acho que é importante destacar também, assim como o Condeciber foi criado em 2016, a área que eu estou à frente hoje no banco foi criada agora, em janeiro deste ano. Então, antes nós tínhamos todo o nosso processo de segurança cibernética e prevenção a fraudes dentro de uma outra unidade, e nesse ano o banco apartou numa unidade específica para dar realmente um foco e um direcionamento para esse risco, que é considerado hoje primeiro ou segundo maior risco para os maiores CEOs do mundo. Junto com o risco climático, é o que tira o sono de todo mundo. E, a partir disso, começamos um trabalho de realmente um investimento muito forte em garantir a segurança do banco e a segurança dos nossos clientes. Praticamente triplicamos a nossa capacidade de pessoal, tanto internamente quanto externamente. Estamos indo ao mercado buscar profissionais qualificados em segurança cibernética, que é um outro gap enorme no mundo. Estava lendo uma pesquisa na Forbes ontem, uma pesquisa com os CEOs das empresas que correm maiores riscos cibernéticos no mundo, 66% deles indicam: eu não consigo achar a quantidade de profissionais para atuar na segurança cibernética capacitados que eu preciso. Então, existe um gap enorme de conhecimento nesse mundo. E assim como o risco cibernético está crescendo, a necessidade das empresas se prepararem para ele, se defenderem dele, cresce na mesma proporção. Por outro lado, a gente não tem a qualificação ainda dos profissionais para atuarem nesse rumo. Então, nós fizemos muito internamente e também buscando profissionais qualificados fora. Fizemos muito investimento em capacitação do nosso time, implementamos diversas capacidades-chave que nós não tínhamos, evoluímos em capacidades-chave, implementamos times especialistas, Red Team, Blue Team, Threat Intel. Então,
uma série de equipes dedicadas a fazer a nossa segurança do banco. Revisamos o nosso SOC, agora o nosso SOC está nivelado, né, em 3 níveis de complexidade, o N1 hoje, inclusive, quem está fazendo para nós é a BBTS. E só essa revisão do nosso SOC, só para vocês terem uma ideia, reduziu o nosso tempo de identificação de um incidente cibernético em quase 20 vezes, e o nosso tempo de remediação de um incidente cibernético em 5 vezes. Pelo fato de a gente estruturar, dar as complexidades devidas e fazer o trabalho onde for mais efetivo. Então, acho que esses são alguns dos pontos que eu queria trazer sobre isso. E, na sequência, acho que a gente tem mais coisas. Eu queria até aproveitar esses números, porque vai me ajudar a fazer algumas perguntas. Acho que na TI do banco nós temos 4.000 pessoas. O Molinari está por aí, talvez ele possa confirmar, mas eu acho que era o último número que eu tinha. Você está com quantas pessoas na sua equipe hoje? E quantas vagas, né? Talvez você ainda tenha até vagas, né? Não, no total eu vou ter em segurança cibernética 216, considerando internos e externos. Né? Só para cyber? Só para cyber. E prevenção à fraude são aproximadamente 200 pessoas, mais 70 no nível estratégico. O resto é no nível operacional, é tratando incidentes lá que acontecem o tempo todo. Eu quis chamar esse número para buscar aquela pergunta que a gente começou, general, no início. Como é que está estruturado o Condeciber? Como é que está estruturada essa estratégia de gestão dos incidentes e das fragilidades de cyber aqui no Brasil? E como é que o Condeciber pode ajudar e contribuir para esses grandes desafios? Alô? Oi. Bem, então, primeiro, como é que o Condeciber está estruturado? Né? Como eu falei, em 2016, que nós fomos criados, estamos em evolução. Então, isso aí tem que ser feito gradativamente. Né? O Condeciber ele é um comando conjunto, ou seja, tem militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nós não temos civis, né, terceirizados, por exemplo. O efetivo previsto é em torno de 400 militares, todos militares. Grande parte técnicos, né, alguns administrativos, técnicos voltados para a atividade fim. Ali eu tenho engenheiros formados pelo IME, tenho engenheiros formados pelo ITA, eu tenho infantes como eu, né? Tivemos aí o Coronel Fontinelli, há um tempo atrás, ele é de artilharia, né? Como eu falei, temos oficiais e praças da Marinha, da Armada, da Marinha, fuzileiro naval, temos aviadores, né, da Força Aérea, intendentes. Então, é uma gama muito grande de formação. E esse pessoal, a grande parte deles, eles são capacitados ao longo da carreira, né, e se colocam, então, à disposição para que sejam transferidos lá para o Condeciber e possam trabalhar conosco. E aí vai uma característica bastante interessante, né, porque essa pergunta, como o Fábio falou, eu conversei com ele anteriormente, o que fazer, né? Contar com um efetivo próprio, no caso, militares das Forças Armadas, ou contratar uma outra empresa para fazer a gestão dos nossos ativos, né? Principalmente a de proteção. No nosso caso, a escolha foi contar com os próprios militares, né? Tendo em vista a característica dos ativos, né? É claro, são ativos estratégicos, sensíveis, né, que tem que ter obrigatoriamente uma segurança feita por nós mesmos, a ponto de até poder comprometer, se caso não façamos, a segurança nacional. Então, essa foi a escolha. Agora, uma outra dúvida, criar uma arma, por exemplo, de cibernética, junto com a infantaria, cavalaria, artilharia e assim por diante, ou transformar esses militares em também cibernéticos, tornando mais versáteis. Por enquanto, nós estamos nessa segunda opção, né, verificando quem tem um pendor para a área, né. É claro, eu fui formado em 1985, né, lá na AMAN, como eu falei, oficial de infantaria. Não tinha cibernética no currículo da AMAN, né. Tinha alguma coisa de informática, estava começando lá com informática. Então, a minha geração não tem infância em cibernética. Já hoje, essa garotada que está entrando já tem uma infância em cibernética. Então, tem muita gente, tem muitos militares, né, cadetes, que entram na AMAN e já com conhecimento importante de TI e também de cibernética. Então, esses militares terão, no futuro,
oportunidade de se capacitar mais ainda através dos nossos cursos de estágios e vir para a nossa área, né? Além desses engenheiros militares formados pelo IME, ITA, aí sim, aí eles já são formados técnicos na área. Bem, então, no nosso caso, foi a escolha que nós fizemos. Aí, no caso de outras empresas, outras instituições, vai depender do ativo que se quer proteger. Tá? Se vai contar com efetivo próprio, né, ou se vai contratar uma empresa para fazer essa gestão de ativo. Okay? General, e também vou passar obrigado, vou passar essa pergunta também para o Coronel Fontinelli. Basicamente, quando a gente pensa nas empresas estratégicas de defesa, nas empresas de defesa, tem lei específica sobre isso, sempre a gente olha com muita atenção a questão do capital nacional. Isso é um ponto muito central, não pode ter uma empresa estratégica de defesa que não tenha capital nacional. Quando a gente entra nessa parte de cyber, é muito evidente também a preocupação com ativos críticos. Quando a gente olha o espectro no Brasil, quais são as grandes empresas que estão trabalhando nesse perfil de cyber? Talvez a gente tenha algumas empresas e muitas interações também com empresas estrangeiras que vêm e atuam aqui no Brasil. E aí eu vou fazer essa pergunta até para colocar numa reflexão, porque é algo que particularmente interessa muito a BBTS. A BBTS é uma empresa que o capital dela é todo do Banco do Brasil, então é uma empresa estatal. E o Rafael mencionou, nós estamos entrando agora no monitoramento de nível 1, e isso contribui muito para a gestão e para a melhoria da eficiência do Banco do Brasil e do monitoramento de cyber, tornando ele mais eficiente, rápido e, principalmente, mais econômico. Como é que a gente pode pensar, na ótica da segurança institucional, a participação de uma empresa como a BBTS, que é estatal, comparado com outras empresas que podem perder o seu controle? Porque a gente está falando aqui de uma empresa dentro de um conglomerado que tem 200 anos, uma empresa sólida. Como é que, sobre a ótica da defesa e sobre a ótica dessa interação com as vulnerabilidades, a gente pode entender como essa oportunidade? Bom, eu entendi então que como é que captar os talentos, é isso? Seria basicamente para poder identificar as empresas. Inclusive para atuar, para ajudar em parcerias, por exemplo, para atuar nesse mercado de cyber. Certo. E o general mencionou que não existe hoje terceirizados, não existe essa atuação. Não. Então, o que acontece? Aqui foi até objeto da minha pesquisa também, né, que eu fiz há pouco tempo no meu curso, e como descobrir realmente a expertise, né? Esse gap realmente que foi colocado aqui é um gap mundial, né? Aqui no Brasil também faz parte, né? A gente tem esse... Mas aqui no Brasil nós temos ali, devido à nossa cultura, né? Apesar de termos uma baixa cultura em termos de segurança cibernética, né, da sociedade, a gente tem até envidado esforços, buscado parcerias, tendo algumas iniciativas no GSI em particular, com difusão de boletins informativos mensais e assim por diante, né? Buscar ali fazer webinários, encontros, colóquios, mas nós, realmente essa parte aí, esse gap, ele tem sido preenchido de alguma forma nós temos ali diversos polos tecnológicos aqui no Brasil, né? Nós temos ali em São Paulo, por exemplo, lá em Pernambuco tem aquele o Porto Digital ali. Porto Digital, exatamente. Então ali tem empresas que fazem captação de talentos, né? Eu acho que ali esses polos, esses pontos ali e tal, que são uma excelente oportunidade, né, de inclusive ali, não vou dizer cooptar, mas buscar trazer ali para o lado bom da força, né, esses talentos, né, que às vezes podem, se não tiverem algum tipo de estímulo e tudo, eles acabam descambando para o lado negro da força, né? Mas a ideia é nós buscando ali, nós aproximarmos desses órgãos e tudo, e trazendo ali depois mais para frente, ali, fomentando cursos e uma capacitação, às vezes mais técnica, né? Porque o pessoal, aqui no Brasil a gente busca sempre ali o curso do nível superior, mas está havendo aqui um déficit, um gap, particularmente na área técnica, né? E isso aí eu acho que é uma excelente oportunidade de nós conquistarmos ali corações e mentes, desenvolvermos ali, fomentar, criar um capital humano que aqui no Brasil ali tem, devido à nossa, como eu falei, apesar da baixa maturidade em termos de segurança cibernética da sociedade em geral, que isso a gente realmente tem que aprimorar, mas a criatividade, vamos dizer assim, a disposição que os nossos jovens têm em atuar nessa área, de trabalhar, em conhecer, em ter essa curiosidade, né, de mexer com as tecnologias digitais, realmente aqui no Brasil é um destaque. Eu acho que realmente há oportunidade de a gente sistematizar
essa interação, né, no caso aqui, por exemplo, até do Banco do Brasil, ali com essas empresas e tudo, assim, tal, de descobrir onde é que estão os talentos. E também aqui, mais para frente, a gente estudar formas até mesmo de mobilizar no futuro. O Ministério da Defesa tem esse papel também de mobilização e tudo, mas eu não quero entrar aqui na seara aqui do Ministério da Defesa, mas a ideia é exatamente que há a possibilidade de realmente ali termos ali no futuro, é claro, né, uma colaboração ali vai envolver diversos atores dentro do governo, né, o GSI, o MD, outras áreas também ali tal. Temos ali a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia também ali, que ele tem essa governança na área de TI de todo o governo, tá fazendo esse processo de transformação digital. Mas eu vejo que há muita demanda e também há uma oferta que merece ser trabalhada, né, e realmente ser sistematizada. Como é que a gente vai identificar esses jovens, né, e fomentar essa capacitação, né, nem que seja no nível técnico. Temos ali diversos cursos, inclusive, que o MEC ele estabeleceu ali dos seus documentos, a criação de uma pós-graduação em defesa cibernética, né? Então, tem diversos cursos aí nas universidades que desenvolvem esse conteúdo e é a oportunidade, o pessoal está buscando realmente, porque é uma área nova, é uma área que está em expansão, pelo menos está atraindo bastante gente, né? Apesar do gap, nós está sempre atraindo gente aqui para essa área, mas o que eu vejo sobre essa pergunta seria isso aí. Muito obrigado. Rafael, tem um ponto importante que o banco tem, talvez, a mesma forma de entrada que as Forças Armadas, que é o concurso público. E você não consegue trazer gente do mercado, enquanto que provavelmente você tem a sua equipe sendo sempre muito assediada. Então, um ponto importante que eu queria que vocês explicasse, colocasse para a gente, é como é que, e o banco até há pouco tempo atrás também não abria essas informações para terceiros, ou seja, talvez a primeira vez na história que a gente tem uma RFP aberta ao mercado para tratar desse tema de cyber. Antes era sempre muito fechado. Eu queria que você explicasse um pouco isso e colocasse qual que é essa estratégia do banco de abrir um pouco mais essa sua capacidade de gestão, essa sua interação com o mundo cibernético, e como é que você faz nessa parte de treinamento, como é que você estrutura essa operação e o que você entende que poderia ter de parcerias a serem criadas ou constituídas, novas pontes, seja com o GSI ou mesmo com o Exército e o Ministério da Defesa. Legal. Assim, de fato, até o final do ano passado, nem se cogitava dentro do banco de a gente abrir a nossa segurança cibernética para fora, né? Só que a gente, aos poucos, analisando como é que é a nossa operação de segurança cibernética, você consegue identificar ativos, atividades que não necessariamente precisam ficar dentro de casa, porque elas não têm o caráter de atingir o nosso core, de eventualmente provocar um risco de segurança para nós. E sim, são atividades de otimização, são atividades de operação, atividades de triagem. Então, são atividades que elas podem ser realizadas fora do nosso ambiente. Então, foi catalogado todas as nossas atividades de segurança cibernética que poderiam ser feitas à parte. E aí eu estou falando do operacional, mas estou falando também de inteligência, né? Então, assim, a gente já foi para um operacional terceirizado, que é o SOC do nível 1, sem expor nossos ativos. O general bem citou essa questão de se avaliar exatamente qual é o tipo de ativo e a sua confidencialidade, a sua relevância. E desde que não exponha o banco, a gente pode ir, foi o que a gente fez com o SOC N1. E nesse momento a gente está com uma consulta ao mercado para a contratação de serviços especializados, serviços bem especialistas mesmo, com o objetivo de dar maior velocidade, maior inteligência aos nossos processos internos de segurança cibernética. Não são pessoas externas que vão entrar dentro do nosso core, dentro dos nossos sistemas, dos nossos mainframes, das nossas infraestruturas e ter o poder de mexer com os ponteiros. Esse é o risco que a gente não corre. Mas são pessoas que podem, ao analisar o nosso processo, identificar onde a gente pode ser melhor, mais eficiente, ferramentas que estão aí fora que a gente não conheça ainda, que podemos trazer, que podemos internalizar, como fazer a tunagem das ferramentas e tudo mais. Então, esse é um caminho que a gente adotou e, por isso, elencamos quais são os processos que, de fato, a gente pode ir afora, podemos abrir um pouco mais. E é isso que a gente colocou na rede nesse momento. A questão da parceria, na nossa área, ela é fundamental, tá? Se alguém quiser se defender de ataque cibernético sozinho, vai dançar.
Por quê? Assim, bem citei, são 16 bilhões de tentativas de ataques contra os nossos empresas, clientes por ano aqui. Tá? E um ataque que for efetivo em uma área, se essa área não, uma área, uma empresa, uma pessoa, se os outros membros desse risco global não tomarem conhecimento de qual foi a estratégia do criminoso, qual foi o artefato que ele usou, como é que ele conseguiu entrar naquela rede, como é que a empresa se preparou, por que ela teve esse buraco, né? Isso é uma informação que é importante que seja externalizada e faz com que os demais possam, a partir disso, verificar suas defesas, verificar sua segurança, se preparar para não sofrer o mesmo, né? Nós vimos esse ano incidentes em determinados locais que, assim, incidentes que, eu vou dizer que a engenharia social foi maior do que a própria expertise do hacker, né? O incidente da Colonial Pipeline nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma chave de VPN que estava solta numa Deep Web, por exemplo, né? Tivemos um incidente em outras empresas aqui que foram usadas conexões que deveriam estar desabilitadas. Tivemos ataques de ransomware que, uma vez que a empresa que já sofreu o ataque passa essas informações para as demais empresas, cada uma consegue preparar suas ferramentas e tudo mais para que aquele ataque não chegue novamente. Então, assim, cooperação é a chave do negócio. Nós temos leis aqui sobre cooperação. A resolução 4893 do Banco Central, por exemplo, nos obriga a reportar crises cibernéticas. Então, nós temos que dar conhecimento ao mercado sobre as crises. Tem regulações sendo fortemente implementadas na Europa e nos Estados Unidos, obrigando, inclusive, multando as empresas que não reportarem ataques cibernéticos que elas sofram. Por quê? Porque em relação à segurança cibernética, nós, empresas, com outros bancos, com outros órgãos, não somos concorrentes. Nosso concorrente está lá fora, está no lado negro da força. E quanto mais a gente conseguir, através do compartilhamento de informações, robustecer a segurança, mais difícil para esses criminosos de verdade realmente nos causarem prejuízos. Então, assim, a gente tem parcerias muito fortes com o Condeciber, a gente participa do exercício Guardião Cibernético desde a criação dele, temos parcerias com a Secretaria de Governo Digital, foi falado no anterior sobre base de dados e informações, estamos fazendo convênio com o TSE, através da Secretaria de Governo Digital, para a gente conseguir consumir, sob a ótica de segurança, as biometrias faciais, biometrias digitais, que tem numa base muito maior que é uma base governamental. Temos uma parceria muito antiga com a Polícia Federal, no projeto Tentáculos, que é uma forma de a gente entregar na mão da polícia mesmo quem são os criminosos e aí tentar coibir, né, sob a ótica judicial, principalmente. Então, assim, parceria para mim é talvez o ponto mais importante em segurança cibernética, tá? E aí você citou, por exemplo, empresas, só para não me alongar muito, mas assim, hoje a gente tem, acho que de 10 a 15 fornecedores de ferramentas. Então, não existe uma empresa que a gente diga, essa é a que nós vamos colocar tudo que ela tem aqui e vai nos segurar. Porque tem empresas com cores diferentes, com vivências diferentes, que fazem soluções, ferramentas diferentes. O que nós buscamos é onde está a melhor solução que possa ser melhor integrado ao nosso sistema, que esse também é um outro desafio, né? Mas procurar as melhores soluções para a gente fazer a nossa segurança, independente da empresa, onde ela estiver, o que ela fornece, dentro da lei, do compliance, da legislação que a gente tem, dentro de todas as melhores práticas de mercado, a gente vai atrás do que tiver de melhor solução. General, pegando esse ponto de ameaças, quais são as novas ameaças? O Ministério da Defesa e Forças Armadas estão sempre na fronteira, olhando lá as coisas mais inovadoras, mais desafiadoras que existem. Como é que vocês estão vendo essas novas ameaças? Como é que a pandemia transformou esse mundo digital? E como é que as forças estão se preparando para esses novos desafios? Principalmente o Exército. Obrigado. Também mais uma pergunta bastante abrangente, até desafiadora. Vendo pelo lado militar, né, dessas novas ameaças, né, aquela guerra convencional que a gente estava acostumado lá atrás, né, até, apesar disso, na Segunda Guerra Mundial, o Banco do Brasil esteve lá, né, compondo, né, o apoio às nossas tropas. Pelo lado, como eu falei, militar, a tal da guerra híbrida, né,
A guerra híbrida hoje não se ganha só com pólvora, né, com munição, aquela normal que a gente está acostumado. Então, muitas vezes, né, eu até também vou pegar um gancho do Pedro, né, quando falou que ele gosta, né, de leituras militares, né, de estudar a história militar. Quando a gente observa qual é o impacto da cibernética nos princípios de guerra, e aí seria talvez interessante colocar no quiz, né, quais são os princípios de guerra que são aceitos aí pela maioria dos países, nós vemos que tem uma influência bastante grande. Né? Então, vou tentar lembrar aqui dos princípios de guerra. Né? Então, temos aí o princípio da ofensiva, o princípio do objetivo, né? Tem que estar focado no objetivo, o princípio da massa, que é ser forte no ponto decisivo de uma batalha, princípio da manobra, me colocar numa posição vantajosa em relação ao inimigo, em termos de força, princípio da unidade de comando, tem um comandante, princípio da economia de forças, economia de meios, princípio da segurança, simplicidade e da surpresa. Então, acho que 9, né? Acho que eu falei 9. Então, esses princípios são os princípios que são aceitos na maioria dos países. E o nosso país agregou alguns mais, né, recentemente, colocou ali o moral da tropa, a capacidade de exploração que um comandante tem que ter com as suas tropas, a legitimidade, né, para que a população aceite aquele emprego de força, e o princípio da prontidão. Então, é estar pronto para atuar a qualquer tempo, em qualquer lugar. Esse é o princípio da prontidão. E quando a gente compara o que a cibernética tem a oferecer a um comandante, até os senhores, né, a maioria aqui civis, podem até pensar comigo. Né? Se eu usar a cibernética, eu vou ter talvez uma economia de forças? Provavelmente. Eu vou ganhar em surpresa? Provavelmente. Eu vou ganhar em segurança? Provavelmente. Eu vou ganhar talvez em simplicidade? Também provavelmente. Então, só desses 13, já escolhi 4. Né? No que o Brasil agregou agora, moral da tropa. Se eu fizer uma campanha, né, usando a cibernética, ou protegendo as nossas tropas de um ataque cibernético do inimigo. Né? Uma operação psicológica, por exemplo, como ocorreu, né, em alguns países há pouco tempo atrás. Também tem uma influência importante. A parte de exploração, que também é muito ligada à parte de inteligência, a cibernética ajuda bastante. Então, pegando aí essa pergunta, né, até aproveitando ali o Pedro, né, eu acho que a gente tem muito a caminhar com a cibernética nessas novas fronteiras. E a cibernética é interessante, porque para a cibernética não tem fronteira. Né? A cibernética, ela, de certa forma, é barata, se eu for comparar com o emprego de outros meios. A cibernética, como eu falei, ela pode oferecer, se for bem utilizado, a anonimização, né, o anonimato, né, do atacante. Então, ou seja, tem muita coisa que os países estão agora começando a se preocupar. Quando a gente olha também sobre o prisma das funções de combate, que é um pouco parecido até, tem alguma coisa parecida com os princípios de guerra, funções de combate, inteligência, movimento e manobra, logística, comando e controle. A cibernética também potencializa algumas funções de combate e tem que proteger essas funções de combate, fazendo algo muito similar já na esfera civil. Né? Aí entra os setores, né? Setor de energia elétrica, na proteção, porque também nos interessa, porque um problema no setor de energia, no primeiro momento até não, mas no segundo momento vai ser um problema de segurança ou defesa nacional. Setor financeiro, no primeiro momento, talvez o impacto ele é mais individualizado, mas se elevarmos o nível do problema, pode ser que tenhamos um problema nível segurança nacional.
E aí entramos aí no setor nuclear, né, setor de telecomunicações, setor de águas. Ou seja, a cibernética ela é transversal, né, e por isso que o Condeciber ele também tem uma missão colaborativa, de colaboração, de coordenação e de colaboração. E aí se insere o próprio Guardião Cibernético. Esses setores que eu citei há pouco estão presentes no Guardião Cibernético. Só para também contextualizar, para esse ano, foi a terceira versão, como o João Manella falou, nós evoluímos de 20 problemas simulados para 400 problemas simulados esse ano. Tivemos uma simulação virtual em rede, com incidentes em rede, e uma simulação construtiva, que perguntas feitas pelos órgãos reguladores de cada setor. Aí estava lá a Anatel, a ANEEL, o Banco Central, no caso do setor financeiro, porque trabalhamos com eles para chegar à conclusão quais seriam esses problemas a serem criados para que os bancos, no caso do setor financeiro, pudessem, então, resolver esses problemas. Então, estavam lá conosco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, e o Banco do Brasil foi muito bem, João Manella? Pode ficar tranquilo aí que o Banco do Brasil teve um desempenho, um resultado bastante elevado, e a gente viu que realmente o setor financeiro está num patamar, eu também sou flamenguista, um patamar elevado aí em relação a outros setores. Tá, então, desculpa aí o tamanho da resposta, mas eu queria, então, fazer também essa ligação da cibernética com operações militares, com princípios de guerra, funções de combate, e também levando até para essa parte colaborativa do Condeciber. Foi uma aula e abrilhantou ainda mais o nosso evento, todas essas explicações, general. Eu queria pegar um ponto que o Pedro comentou, a parte dos dados, e a gente tem dados que são necessários e dados talvez desnecessários. Pegando na parte de engenharia social, é um ponto importante nessa parte de segurança da informação, e a segurança da informação também bate um pouco na segurança orgânica e pega todo esse entorno de proteção que uma instituição deve oferecer, seja para os seus clientes, seus principais stakeholders, para os seus colaboradores e assim por diante. Olhando essa parte, quais são os dados desnecessários que facilitam muito a engenharia social? Como é que a gente observa essas orientações? O que são esses dados desnecessários? É uma pergunta muito boa, então, mas eu vou primeiro só para contextualizar, assim, a taxonomia que nós adotamos lá. O GSI ele tem uma competência legal de coordenar as atividades de segurança da informação no âmbito da administração pública federal. Quando a gente fala quando a gente fala em segurança da informação, é um trabalho envolve vetores ali como a segurança cibernética, que ganhou corpo, assim, tal, o que está mais em evidência hoje em dia. Temos ali a parte inclusive também da proteção, gestão de incidentes cibernéticos, proteção de dados organizacionais, porque os dados pessoais agora são geridos ali pela ANPD, que trata ali, que aplica a LGPD, dentre outros, tratamento de informações classificadas, e assim vai. Mas existe também ali, diversos autores, eles colocam ali a diferença que segurança da informação, ela tem uma área que é exclusiva sua e tem uma área que é exclusivamente da segurança cibernética. Tem uma área de intersecção. Tá? Quando falamos ali puramente de segurança da informação, a gente não está falando de espaço cibernético, a gente está falando de segurança física, segurança orgânica, estamos falando daquele documento físico que está dentro de um cofre, a informação que está na cabeça das pessoas. Isso aí também, as pessoas também são ativos de informação, elas detêm aquela informação na sua mente. E porque aquela informação pode estar tanto, como é que se diz? Ela pode estar tanto ali escrito num livro e tudo, como no entendimento, no concepção das pessoas. Nós temos, então, essa área de interseção entre a segurança da informação e a segurança cibernética, então, nada mais é do que a informação que não está no espaço físico, ela está no espaço cibernético. Então, aí nós temos que nos preocupar com o quê? Com os computadores, com as redes, servidores de arquivos, com bancos de dados, E isso aí também é a área basicamente que nós chamamos de tecnologia da informação. Tá?
E isso aí é o que é gerido, inclusive, pelas nossas ETIs, nossos C-Certs, né? Quando há incidentes cibernéticos, geralmente eles são tratados de forma mais transversal nessas áreas. Porém, também ali temos uma área que é exclusivamente segurança cibernética, e são ativos de não informação que nós falamos, né? Então, aí temos ali sistemas de controle industrial, sistemas SCADA, nós temos ali, por exemplo, por exemplo, mecanismos de controle de centrífugas no setor nuclear, mecanismos ali de abertura de comportas no setor elétrico, né? Mecanismos de controle de caixas eletrônicos aqui no setor financeiro, e que tem suas vulnerabilidades em particular. Então, esse é o escopo que, quando falamos de segurança da informação, segurança cibernética, nós temos que atuar. E agora, voltando aqui à pergunta, depois dessa apresentação desse escopo, quais são aqueles dados que são importantes controlar e quais são os que não são importantes controlar? Então, eu diria que quando a informação ela faz parte do negócio, né, no caso ali de uma organização, ela faz parte ou então para o lado pessoal, né, para o cidadão ali comum. Se ele faz parte ali, realmente é um cidadão que ele julga, é uma informação que ele julga ser sensível, aquilo ali tem que ser controlado. Aí tem que ver quais são os níveis ali de controle, né? Quando a gente fala em proteção de dados agora, dados e pessoal, dados organizacionais, e a gente fala de segurança da informação, a segurança da informação ela é a base, ela pressupõe a proteção de dados. A segurança da informação, por exemplo, se a gente não tem os quatro elementos da segurança da informação: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Se não existe confidencialidade dos dados, já não vai existir, consequentemente, a proteção de dados, seja eles pessoais ou organizacionais, né? Então, é importantíssimo nós primeiro definirmos uma camada de segurança da informação, para depois, aí sim, a gente vai ter ali aquela proteção de dados ali, que a gente vai identificar, inclusive, quais são aqueles dados que são relevantes naqueles setores, dados físicos ou dados que são de TI ou dados de tecnologia de automação ou tecnologia operacional, que a gente vai poder fazer realmente essa gestão de riscos. Gestão de risco ela é uma metodologia que ela é precípua na área de segurança cibernética, segurança da informação de forma geral. Isso aí permeia tudo. É importantíssimo porque é com a gestão gestão de risco que nós vamos realmente identificar quais são aqueles dados que são importantes proteger e aqueles que não são. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, vou passar, como foi falado aqui até, né, do CPF e tudo, assim, tal, vou comprar lá na farmácia, deixar meu CPF. É um dado pessoal, tudo bem, mas como é que isso aí vai ser utilizado posteriormente? Eu tenho que ter essa maturidade, no caso do cidadão, de fazer essa gestão de risco ali pessoal, para poder identificar como é que pode ser aquilo ali. Será que realmente é necessário passar aquele dado? Eu tenho que passar, o objetivo seria basicamente passar o seguinte, passar aquilo estritamente necessário, e saber para quem eu passei, né? E no mesmo nível na organização. A organização ela está como custodiante de dados, de ativos que são... Claro, são os seus ativos próprios, mas de serviços que prestam à sociedade. E isso aí também agora, além vamos dizer, dos riscos de segurança da informação, nós temos os riscos ali de incorrer contra a LGPD, né, que está aí no nível mais... Eu diria que segurança da informação, no caso, uma visão pessoal, ela está no nível mais técnico, ela trata de aspectos mais técnicos, e a LGPD, a segurança e a proteção de dados pessoais, no caso, ela trata são aspectos mais jurídicos, né, porque é a interpretação lá da implantação da LGPD. É isso. Obrigado. Rafael, eu vou te fazer uma última pergunta e depois eu vou passar para as considerações finais, mas tem um ponto importante que a gente falou de engenharia social. Depois eu até queria saber, para a gente compartilhar, será que quem trabalha com segurança, será que tem rede social? Essa é uma boa pergunta. Mas um ponto importante que eu queria comentar é, olhando essa parte de phishing e o problema das principais fraudes que você se defronta, quanto dessas fraudes realmente são problemas do usuário? Quanto que é evitável? O que você tem visto essa parte de cultura cibernética? Como é que você observa esse mercado? Flávio, para mim, mais de 90% de todas as fraudes que o indivíduo sofre é engenharia social, né? Assim, você pode colocar... A gente tem visto soluções de segurança que a gente tem que são inquebráveis, que até hoje nunca foram derrubadas. Temos uma solução nossa, desenvolvida internamente, chamada BB Code, que ele é uma criptografia que
Talvez um computador quântico consiga quebrar, um computador normal hoje não vai quebrar ela. E ainda assim, a gente sofre fraudes com o BB Code. Por quê? Porque o usuário cai na engenharia social e é orientado por um terceiro, dizendo que ele é do Banco do Brasil, que ele sofreu uma fraude, usando uma série de técnicas, né, de engenharia social, e orienta o cliente a sair da sua casa, ir até uma agência bancária, enfrentar uma fila do caixa, ir lá e fotografar aquele QR Code que está lá e mandar para o mala do outro lado, mala é o termo que a gente usa, né, mandar para o criminoso do outro lado, e aí o criminoso habilita um celular e aí consegue fazer a fraude. Isso é o que a gente mais tem visto recentemente. Semana passada eu me assustei ao ver um golpe extremamente antigo, que eu achei que já tinha acabado, porque hoje os golpes são os mesmos, mas mais evoluídos, que foi o golpe do bilhete premiado, que na década de 90 a gente escutava isso, eu nunca mais tinha escutado, vimos uma fraude em que a cliente caiu no golpe do bilhete premiado. O fato é, por isso que eu comentei logo no início, acho que a gente precisa educar os cidadãos de que o mundo cibernético, o mundo tecnológico, tem seus riscos e exige seus cuidados. Recentemente, nós estamos vendo casos de fraudes, né, a partir do roubo de iPhones em São Paulo. E a consciência geral de todo mundo é que o iPhone é que está frágil, ou o aplicativo do Banco do Brasil é que está frágil, porque o usuário não colocou a sua senha em lugar nenhum dentro do iPhone. Ele garante que não colocou a sua senha em lugar nenhum dentro do iPhone. E aí eu faço uma provocação aqui. Entrem no mecanismo de busca do iPhone e escrevam a palavra senha. E olhem todas as senhas que vocês têm dentro do iPhone gravadas. Não tem senha do banco lá. Mas eu tenho certeza que muitos usam a senha do banco num site, num outro aplicativo, que está lá gravado no cofre de senhas. Então, ou seja, os dados estão de posse do cliente. Só com eles ele consegue fazer as transações. E é para isso que eles existem, para garantir a autenticidade de quem está entrando naquela transação. Se ele passar para um terceiro, é que a fraude acontece. Então, eu acho que o nosso maior desafio, em termos de prevenção à fraude, segurança cibernética, isso que eu falei de prevenção à fraude vale para a segurança cibernética. A maior parte dos ataques cibernéticos dão a partir de uma captura de uma credencial de um usuário com poderes dentro de um sistema crítico, por exemplo. Ou nos casos que eu citei da Colonial Pipeline, que a chave VPN estava aberta, o caso recente da Accenture, por exemplo, que lá no Reino Unido, ela não tinha um computador com uma má configuração de um multifator de autenticação, e outras fraudes que o fraudador, na verdade, liga para o cliente e pede, me dá a sua credencial, e o criminoso acaba capturando essa credencial, e aí faz a fraude. Nosso grande desafio é incutir o comportamento seguro na cabeça das pessoas que estão vivendo, que estão entrando no mundo digital. Dá vontade de fazer uma autoescola aí para aprender a mexer no mundo cibernético. Estamos chegando ao final. Eu queria passar, General, a palavra para o senhor para fazer as últimas considerações, últimas observações, e fique à vontade, a palavra é toda sua. Vou pegar o gancho agora, mais uma vez, aí com o Giovanella. Assim que eu assumi o comando do Condeciber, em março desse ano, eu notei essa problemática da falta de conscientização, né, com relação à segurança cibernética, à defesa cibernética. Então, eu resolvi criar um lema, né, até como uma ideia-força. Até eu peço para os senhores até pensarem nesse lema. Né, talvez possa aí também contribuir com o Giovanella aí para conscientizar, né, os usuários, né, dos aplicativos, né, dos nossos smartphones e assim por diante. E aí, depois que eu fiz essa análise superficial e inicial também, né, ficou muito claro, né, qual seria o lema. E aí, uma apresentação para o comandante do Exército, na minha primeira apresentação para o comandante do Exército, no final dessa apresentação, eu coloquei lá a frase lema. Né, e o comandante da inteligência do Exército reclamou. Aí eu falei, mas por que reclamou? Porque o meu lema é parecido. Aí eu falei, então nós vamos pacificar, né, os dois lemas. Né? Então o lema que eu escolhi foi simples. Primeiro, cibernética. Interrogação. Interrogação não, exclamação. Para chamar a atenção. Primeiro, cibernética. Aí, como eu falei, o comandante da inteligência reclamou. Mas o meu lema é, antes de tudo, inteligência.
Falei, então vamos pacificar. Inteligência Antes de tudo, inteligência, vírgula, mas primeiro cibernética. O comandante do Exército autorizou. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite mais uma vez, ao Flávio, ao Roberto, ao Rodolfo, né, e também pela oportunidade de conversar aqui mais uma vez com o Giovanella, né, meu amigo aqui, o Coronel Fontinelli, né, que volta e meia a gente tem reuniões, né, videoconferências, né, estamos sempre juntos. E obrigado aos senhores aí, né, pela paciência até de me ouvir aqui nessa oportunidade. É também o pessoal que está aí por videoconferência. Tá? Bom dia a todos. Muito obrigado, general. Coronel, também gostaria muito de agradecer a presença do senhor, agradecer a presença do GSI, abrir para as últimas considerações, fique totalmente à vontade. Eu também quero agradecer aqui a todos e falar também que nós, particularmente no departamento, também temos o lema, né, que eu creio que talvez alguns dos senhores tenham visto já nas nossas apresentações, que a gente sempre coloca lá, abre lá como comunicar para educar. E vai em linha exatamente com essa preocupação que nós temos, que nós observamos, né, foi até fruto de dentre várias outras observações, mas foi objeto lá de um relatório da OEA, que foi expedido ano passado, publicado ano passado, com base no framework da Universidade de Oxford, né, que mede o grau de maturidade em termos de segurança cibernética dos países. Então, foi feito esse relatório aqui no Brasil, foram entrevistados diversos órgãos do governo, do setor privado, academia, assim por diante, e o principal foco, e aí por isso que eu até abordei já aqui na palestra também, foi esse aspecto da maturidade que nós temos. Então, a gente tem uma preocupação realmente de buscar levar esses conhecimentos, tentar sensibilizar e conscientizar não apenas a administração pública federal, que é a nossa competência legal de estar atuando, mas também estender esse trabalho para a sociedade como um todo. A gente ainda está sem muita perna para isso, mas a gente está procurando disponibilizar no nosso portal, no site do departamento, gov.br, /GSI, /DSI, ali tem os boletins informativos mensais, tem no site do CETIR-Gov, só procurar CETIR-Gov lá na internet, que já vai ter todos os alertas e recomendações, né, que nós disponibilizamos ali, então serve não apenas serve para o público, para o usuário comum, o usuário final, o cidadão, para ter acesso a esse conteúdo que eu julgo que é muito importante, que também encaminhamos ali há algum tempo já, a título de colaboração, um conteúdo programático, né, para a parte de ensino, inclusive fundamental, em linha, inclusive, com as trilhas de conhecimento de defesa cibernética que já foram elaborados ali no Condeciber, na Inadeciber. Nós também ali, os trabalhos que nós temos ali, nossos normativos estão alinhados também ali com essa parte de gestão de cibernética, né, proteção cibernética, estão bem alinhados aqui também lá com a defesa. E a ideia é que nós colocamos isso aí a título de colaboração lá para o MEC. Né, e submetemos aí, procuramos difundir esses conhecimentos o máximo possível. Tá? Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez aqui o convite, aqui em nome do GSI, cumprimentar aqui os colegas painelistas também, e agradecer mais uma vez a participação. É isso. Muito obrigado. Você tem um lema? Você tem que criar um lema, Rafa. Não quero falar aqui, não. Suas últimas considerações, novamente, também muitíssimo obrigado, agradeço a General, presença. será que aqueles drones lá que lançam mísseis que Israel usou para destruir umas quadrilhas de hacker no ano passado, a gente não pode trazer para cá, não? Está querendo usar isso na sua defesa de cyber? Mas, Flávio, você me perguntou como é que eu dormia, ou se eu dormia, né? Cada vez eu durmo menos, né? E, assim, o jogo só está começando, né? Nós estamos falando aí de 5G daqui a pouco, computação quântica, hiperconectividade, inteligência artificial atacando inteligência artificial, diversos conceitos que estão sendo embalados do futuro, que esse futuro não está distante. Já a gente está com ele no nosso dia a dia, e isso vai trazer cada vez mais desafios para a segurança cibernética do mundo, né? Quando a gente fala em banco hoje, hoje a gente está falando em Open Banking, a gente está falando em um monte de fintechs, cada uma fornecendo produtos, serviços. O cliente já vai chegar um momento que ele já não sabe mais de quem ele está adquirindo um produto ou serviço. E eu vejo que esse momento, quando chegar, talvez confiança vai ser o nome do jogo para nós. E confiança significa a gente guardar bem os dados do cliente,
a gente ter a disponibilidade, confidencialidade, integridade de tudo que o cliente nos coloca nas nossas mãos, protegê-lo, inclusive, dele mesmo, protegê-lo de cair em golpes, de engenharia social, protegê-lo de sofrer fraudes, de ter dor de cabeça com isso. Então, esse é o desafio nosso na área de segurança cibernética, proteger o banco, proteger o cliente e tentar um dia dormir direitinho. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado, coronel, obrigado, general, é uma honra participar com vocês aqui. Bom, Obrigada, de novo, gente. muitíssimo obrigado. Acho que tem só um último ponto que a gente queria comentar. Primeiro, instituição financeira sempre foi uma instituição que guardou dinheiro dos clientes. E aí, para isso, precisa ter confiança. E também teremos, elas vão acreditar nas instituições, porque também vamos dar a confiança na proteção dos dados. E a BBTS está aqui também pronta para ajudar e fazer parcerias, para ajudar no monitoramento, assim como ajuda o Banco do Brasil, a gente também quer ajudar várias outras instituições, seja elas públicas, privadas ou mesmo governamentais. Então, novamente, muitíssimo obrigado.